Quero chamar a sua atenção nesta última mensagem do ano para o texto de 1 Samuel, capítulo 7, a partir do verso 7. 1 Samuel, capítulo 7, a partir do verso 7. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. A palavra do Senhor diz assim: Quando os filisteus ouviram que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os chefes dos filisteus subiram para atacar Israel. Os israelitas temeram quando souberam disso e disseram a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar a Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus e os destruiu, de modo que foram derrotados pelos israelitas. Os homens de Israel saíram de Mispá, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem e lhe chamou Ebenezer. E disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Chegamos praticamente ao final do ano de 2020. E quando olhamos para trás, quando olhamos para as experiências que tivemos ao longo deste ano, podemos dizer com toda certeza que este foi o ano mais diferente de toda a nossa vida. Muitas incertezas, muitas inseguranças, muitas lutas. Alguns tiveram perdas de pessoas queridas, outros tiveram de enfrentar enfermidades, doenças, lutas diversas, desemprego, novas adequações. Tantas situações difíceis, não é verdade? Mas quando olhamos para a nossa vida e olhamos para trás, nós podemos dizer, hoje, dia 30 de dezembro de 2020, faltando apenas um dia para o encerramento de 2020, podemos dizer com toda a segurança: até aqui nos ajudou o Senhor. O texto em tela reflete um momento muito importante, significativo na vida de Israel. Quando começamos o texto de 1 Samuel, nós encontramos ali Israel numa situação de decadência espiritual, um afastamento de Deus, um comprometimento com coisas, com ações, atitudes, procedimentos que eram desagradáveis aos olhos do Senhor. E isso resulta em muitos problemas, em muitas dificuldades na chegada de inimigos poderosos que crescem diante do enfraquecimento espiritual do povo de Deus e passam assim a trazer muitos problemas, dificuldades, opressão, dominação sobre Israel. Derrotas sucessivas, humilhações sucessivas fazem com que o povo perca a segurança, perca a certeza e se sinta pequeno diante das ameaças externas que cercam e que vão cada vez mais pressionando. Todas as vezes que nos afastamos de Deus, todas as vezes que a nossa vida se distancia dos propósitos do Senhor, enfrentamos muitas dificuldades, vivemos dias muito difíceis, de grandes tribulações. Esse era o momento vivido pelo povo de Israel naquele tempo. E agora, neste texto, novamente a situação se complica. Novamente os filisteus se movimentam para atacar Israel. O medo toma conta de todos, o pavor toma conta até mesmo do exército, e há um clamor. Há uma disposição neste momento em receber a ajuda, receber o socorro do Senhor. Muitas vezes nós olhamos para Deus e pensamos em Deus, em alguém que está sempre pronto a castigar, sempre pronto a fazer com que a cobrança chegue imediatamente em nossa vida. Quando olhamos para o livro de Juízes, por exemplo, nós vemos Israel se afastando da presença de Deus em inúmeros momentos. Mas todas as vezes que o povo voltou para a presença do Senhor, o Senhor os socorreu. É o que acontece nesse texto agora. O povo lembra do Senhor na hora da aflição, na hora da luta, na hora da angústia. O povo lembra do Senhor e pede: ore por nós, ore por Israel. Pedem a Samuel a intervenção, a intercessão em oração.
Eu quero crer que muitas pessoas procuraram você para pedir orações ao longo deste ano. Talvez você mesmo tenha pedido orações a muitas pessoas neste ano para conseguir atravessar por esse mar de dificuldades que marcou o ano de 2020. Muitas vezes até pensamos, será que Deus, depois de tantos erros, de tantas falhas, depois de tantos tropeços que eu dei ao longo do ano, será que Deus ainda assim vai ouvir a minha oração? E é exatamente a partir daí que nós vemos a maneira como Deus trata a nossa vida, como tratou o povo no passado e como trata a nossa vida hoje também. O texto então nos diz que nós podemos confiar no Senhor. Nós enfrentamos lutas, enfrentamos dificuldades, mas o Senhor não nos deixa sozinhos. Embora o povo tenha feito aquilo que desagradou ao Senhor, embora o povo tenha andado por caminhos longe e distantes de Deus, quando o povo se volta para o Senhor, percebe que eles estavam longe, mas o Senhor continuava perto. Muitas vezes essa é a nossa percepção, essa é a nossa visão. Achamos que Deus nos abandonou, achamos que Deus se afastou de nós. Não, nós nos afastamos de Deus. Deus continua presente, Deus continua ao nosso lado. E quando o povo vai a Samuel e pede que ele então interceda por eles diante do Senhor, aquele povo descobre que Deus nunca tinha se afastado. Eles sim tinham se afastado do Senhor, mas o Senhor continuava próximo e continuava presente, pronto para ajudar, pronto para abençoar. Querido, ao longo deste ano de 2020, talvez você tenha se afastado, talvez tenha murmurado, talvez tenha falado coisas que desagradou o coração de Deus. Talvez você tenha até se afastado do Senhor, mas o Senhor permanece onde sempre esteve, Ele permanece ao seu lado. E Ele está pronto para ouvir o seu clamor, Ele está pronto para ver você voltando para a presença dEle novamente. Essa é uma boa hora, é um bom momento para que você possa voltar para o Senhor, possa voltar os seus olhos para o Senhor e perceber que Ele nunca nos deixa sozinhos, mesmo nos momentos de maior agonia, mesmo quando tropeçamos e falhamos, mesmo quando nós nos afastamos dEle, Ele permanece sempre ao nosso lado. O texto também nos mostra que Deus sempre ouve as nossas orações. Deus sempre ouve as nossas orações, porque Deus se agrada, se alegra em manifestar misericórdia. Samuel ouve o clamor do povo e se apresenta diante do Senhor e diz a palavra. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor o atendeu. Muitas vezes, repito, temos uma imagem indevida do Senhor. Achamos que Ele só quer catar os nossos erros, observar as nossas faltas e nos punir. Mas não é assim. O povo tinha tudo, tinha feito tudo o que era necessário para Deus simplesmente dizer o seguinte: vocês agora querem a minha ajuda? Não vou dar. Vocês que se arrumem no campo de batalha. Mas não é isso que Deus faz. Deus se alegra com a misericórdia. Deus se alegra em manifestar o seu amor. Deus se alegra em estender a nossa mão, a sua mão em nosso favor, quando oramos, quando clamamos, quando pedimos o socorro. Esta foi a experiência do povo neste momento. O povo experimentou novamente a misericórdia de Deus porque buscou a presença do Senhor. Querido, este é um bom momento para você falar com Deus, para você apresentar a sua vida diante de Deus, para você pedir misericórdia ao Senhor, para você colocar diante do Senhor as lutas que ficaram ainda deste ano de 2020 e colocar também os desafios que chegam juntamente com o ano novo. Querido, querida, não tenha receios, vá à presença do Senhor, clame ao Senhor, fale com Ele. Ele deseja abençoar a sua vida e deseja manifestar misericórdia sobre você. Mas o texto finaliza apontando para o seguinte, apontando para a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus que se mostra hoje e a fidelidade de Deus que é uma segurança e uma certeza para o amanhã. Samuel sabia quem era o Senhor
e ele então deseja estabelecer um marco de fé para o povo, e ele então resolve edificar um memorial. O povo angustiado busca a presença de Deus, Samuel ora, Deus manifesta misericórdia e a vitória chega no campo de batalha e o povo vê o agir do Senhor, a resposta de Deus. Mas para evitar o esquecimento de uma resposta tão bela, Samuel então resolve edificar um memorial que apontasse, que ajudasse a lembrar este agir do Senhor, o agir de Deus. Ele então ergue um memorial e neste memorial ele declara: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Isto era para mostrar para Israel: Deus nos ajudou até aqui. E se Deus nos ajudou até aqui, é o Deus que continua com a nossa vida, continua conduzindo os nossos passos, continua conduzindo a nossa vida. Deus trouxe você até este momento, até esta hora da noite da quarta-feira, a última quarta-feira de 2020, na véspera do último dia do ano. Deus o trouxe até aqui. Tenha gratidão, apresente o seu louvor diante de Deus. Ele não deixou você sozinho, Ele não deixou a sua oração sem resposta. E não foi por seu mérito, mas pela misericórdia do Senhor. Você pode agora olhar para trás e ver que apesar de tantas lutas, você chegou até esse momento. E esse Deus que trouxe você até este momento é o Deus que deseja continuar conduzindo a sua vida daqui para frente também. Até aqui nos ajudou o Senhor. Querido, querida, nesta hora eu quero fazer 2 convites a você. O primeiro, agradeça ao Senhor. Coloque gratidão em sua boca. Coloque gratidão em seus lábios pelo ano que passou. Apesar das lutas e adversidades, até aqui o Senhor nos ajudou. Então agradeça ao Senhor. Não esqueça o quanto Deus fez por você ao longo deste ano. E o segundo convite é que você, neste novo ano, consagre a sua vida no altar do Senhor, para ser uma vida fiel, dedicada em tudo e em todas as coisas, muito mais do que neste ano de 2020. E que à luz de todo o cuidado que Deus manifestou sobre a sua vida neste ano, que você seja ainda mais fiel, mais dedicado, que o seu testemunho seja ainda mais forte e impactante, para que muitas pessoas possam crer e, crendo, possam também dizer: Deus tem nos abençoado, até aqui o Senhor nos ajudou. Que o Senhor Deus possa guardar essa palavra no seu coração, neste último culto de quarta-feira do ano de 2020. Vamos orar? Pai, neste momento eu quero agradecer por chegarmos até aqui, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E se o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor com certeza continuará guiando e guardando a nossa vida neste novo ano que está chegando. Então, ó Deus, dispensa o teu favor, os teus cuidados sobre nossas vidas, leva-nos, ó Deus, sob cuidados até esse último dia do ano e, ó Deus, na abertura do novo ano, possamos ser abençoados pelo Senhor, orientados, receber a sabedoria e que cada dia deste novo ano seja dirigido pelo Senhor. É a oração e súplica que fazemos no nome santo de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém.